Já parou para pensar de onde vêm os significados das palavras que a gente usa no dia a dia? É fácil achar que a linguagem é só uma ferramenta, né? Tipo, algo neutro que a gente usa para expressar o que está aqui na nossa cabeça. Mas e se a história for um pouco mais complicada? E se, de alguma forma, for a própria linguagem que estivesse falando através da gente? Essa ideia meio maluca, mas super poderosa, que a gente vai desvendar. Para a gente entender isso, nosso papo vai ter 5 paradas. A gente vai começar questionando essa visão mais óbvia da linguagem e, passo a passo, vamos mergulhar numa compreensão bem mais crítica para sacar como o sentido das coisas é de verdade construído na história e na sociedade. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa quebrar uma ideia que parece senso comum, a de que a linguagem funciona como um espelho limpinho, sabe? Que só reflete nossos pensamentos e a realidade como ela é. Essa pergunta aqui é o nosso ponto de partida. Porque, olha só, a análise do discurso, que é a área que estuda isso, vai dizer que quem fala não é a fonte completa do que diz. Tem sempre algo a mais em jogo. Uma força externa que está ali atuando por trás. E aqui a gente vê o coração da treta. De um lado, a visão idealista, que é a mais intuitiva. Primeiro eu penso, depois eu falo. O sentido nasce na minha cabeça. Simples. Mas aí do outro lado, vem a visão materialista e vira essa mesa de ponta cabeça. Ela diz que o eu que fala não é a origem de nada. Na verdade, esse eu é um efeito. Ele é um resultado das condições da história, das relações de poder da sociedade onde a gente vive. Pesado, né? Certo, mas como isso funciona na prática? Para entender, a gente precisa de um conceito-chave: ideologia. E para tudo. Esquece aquela ideia batida de ideologia como sendo só ideia falsa ou manipulação política. Não. O conceito que a gente vai usar aqui é muito, mas muito mais profundo. O filósofo Louis Althusser dizia que a ideologia não é tipo um véu que esconde a verdade. Pensa nela mais como os óculos que a gente usa sem nem perceber que está usando. Ela é o próprio sistema que organiza a nossa percepção da realidade. É por causa dela que as relações sociais parecem naturais, óbvias, como se sempre tivessem sido assim. E essa citação do Michel Peixoto é perfeita para ilustrar isso. A ideologia cria o que a gente chama de evidência. Pensa bem, ninguém precisa chegar para a gente todo dia e explicar o que é um chefe, certo? Esse sentido já está dado, já está naturalizado por essa estrutura ideológica que a gente nem se dá conta que existe. Ok, agora segura aí, porque vem um ponto que parece um nó na cabeça. A afirmação é: a ideologia não tem história própria. Ué, como assim? Como uma coisa tão fundamental pode não ter uma história? Mas calma, tem explicação. Dizer que a ideologia não tem história não é dizer que ela é eterna, que está fora do tempo. A sacada é que ela não é uma coisa independente que vai viajando pelos séculos. Pelo contrário, ela é sempre o resultado das condições materiais e sociais de uma época. A analogia do rio é ótima. A ideologia não é a água que corre, mas a forma do leito do rio, que é moldado pela geografia daquele momento histórico. Beleza. Então, se a ideologia é essa estrutura gigante, como é que ela opera no nosso dia a dia, na nossa fala? Bom, a resposta para isso está num outro conceito: as formações discursivas. Para facilitar, pensa nelas como as regras do jogo da linguagem para cada contexto. É super importante entender essa escadinha. Lá no topo, a formação social, que é a estrutura geral da sociedade. Dentro dela, vários grupos estão disputando visões de mundo e isso cria as formações ideológicas. E aí, finalmente, essas ideologias se tornam concretas na linguagem através das formações discursivas. São elas que, na prática, regulam o que pode ser dito. E essa definição do Peixoto é a chave. Uma formação discursiva é muito mais que só um jeito de falar. É um sistema de controle, bem sutil. O mais poderoso é que ela define o que parece normal, o que parece lógico, o que sequer é pensável dentro de um certo grupo social. Essa frase aqui resume tudo. O sentido não está dentro da palavra, guardadinho como num dicionário, nada disso. Ele é o resultado de uma disputa. Ele depende das posições ideológicas que estão em jogo naquele momento histórico. Isso quer dizer que as palavras são, na verdade, verdadeiros campos de batalha pelo significado. Vamos pegar um exemplo prático. A palavra liberdade. O que liberdade significa para um grande empresário é uma coisa. O que ela significa para um ativista de movimento social é outra, completamente diferente. A palavra é a mesma, mas como ela está sendo dita de lugares sociais diferentes, de dentro de formações discursivas diferentes, o sentido dela mida da água para o vinho. Ok,
A gente falou da estrutura macro, da sociedade. Mas e a gente? Onde cada um de nós entra nisso tudo? Como essa estrutura gigante nos transforma em sujeitos que se sentem totalmente livres para pensar o que pensam? O nome desse processo é interpelação e funciona como um chamado. O exemplo clássico é o do policial que grita na rua: "Ei, você aí!" A pessoa que se vira naquele exato momento se reconhece como você daquele chamado. A ideologia faz a mesma coisa com a gente, só que o tempo todo e de forma muito mais sutil. Ela nos chama para sermos alunos profissionais consumidores e a gente responde, se reconhecendo nesses papéis. E é aqui que a gente chega numa das conclusões mais radicais de toda essa teoria. Sabe aquela nossa certeza de que somos autônomos? De que somos a fonte original dos nossos pensamentos? Pois é. Segundo essa visão, isso é uma ilusão. Uma ilusão necessária para a vida social, mas ainda assim, uma ilusão. A gente não cria o sentido do zero. Nós somos formados como sujeitos pelo sentido que a ideologia já deixou pronto para a gente. Nós somos um efeito, não a causa. Aí é que está o pulo do gato. A gente é sujeito, ou seja, age no mundo, mas ao mesmo tempo a gente é assujeitado, submetido à ideologia. E o mais genial ou assustador é que a ideologia funciona melhor quando a gente acha que está agindo por conta própria, por pura liberdade. Quando, na verdade, a gente está só ocupando o lugar que o sistema já preparou para a gente. Certo. Ufa. Depois de todas essas ideias que viram o nosso senso comum de cabeça para baixo, fica a pergunta, tá, e daí? O que a gente faz com isso tudo? Como isso pode mudar o jeito que a gente enxerga o mundo? O mais importante é pensar nesses conceitos como um kit de ferramentas. Com eles na mão, a gente consegue analisar qualquer discurso que aparece na nossa frente, de uma notícia na TV a uma conversa de bar. E a gente começa a entender não só o que estão dizendo, mas principalmente por que estão dizendo daquele jeito, de qual lugar social e com quais efeitos. Isso nos deixa com essa pergunta final. Olhar para a linguagem desse jeito não é só um exercício acadêmico. É uma ferramenta política poderosa para a gente entender as disputas e as relações de poder que marcam o nosso tempo. Afinal, se o sentido das palavras é produzido na história, analisar os sentidos que circulam hoje é a melhor forma de ler o mundo em que a gente vive.